Olá, sumidos! Vamos falar de Premier League? Fala, rapaziada, como é que vocês estão? Canal do Canedo de volta. Eu tô devendo, eu sei, eu tô sempre abrindo os vídeos falando isso, mas eu tô também, nesse momento, tentando priorizar alguns conteúdos mais densos no Instagram e com a correria da vida tá me faltando tempo para vir para cá, mas é óbvio, é sempre um objetivo estar aqui fazendo vídeo, pedindo para vocês seguirem, deixarem o like, ativar o sininho e etc. Comentário também ao fim do vídeo. Eu quero falar de futebol com vocês, né? Mas temos ali algumas coisas ali no meu dia a dia, as lives também, fora os afazeres domésticos que estão me impedindo de estar aqui com maior regularidade. Hoje falaremos de Premier League, acabou de começar a temporada, estou gravando depois de Liverpool e Bournemouth, um jogaço 4-2, só reforçando aquela sensação de que, putz, eu não sei se todo mundo pensa como eu, mas para mim é quem mais se aproxima de Disney no futebol, é a Premier League. Por tudo que foi feito nas últimas décadas e meio que a relação que foi criada, né, entre consumidores de futebol, pessoas que não precisam necessariamente torcer para um time para poder gostar, né, e ter aquele momento de encantamento, de magia, de poxa, um jogo de abertura como esse, 4-2 Liverpool para cima do Bournemouth e quanta coisa é bem feita. E aí eu fui gravar um vídeo no Instagram, que o vídeo lá tem que ter 3 minutos. Aqui a gente não tem exatamente esse limite de tempo, então podemos falar até com mais calma e trazer alguns novos detalhes para o debate. Eu me proponho aqui a contar a história da Premier League e passar por que eu acredito que ela é a Disney do futebol, né? Tem uma cena, eu não vou botar aqui, tô com medo de direitos, né? Mas se você catar aí no Google, no Twitter, você bota City Queen's Park Rangers em 1993. É uma cena que foi eleita até por um jornal como os 20 piores segundos da história do futebol. Em 1993, 92, isso é um marco para o futebol inglês, porque em 92 surge a Premier League. E ela é criada, motivada principalmente por anos anteriores que foram um completo caos. A Inglaterra vinha de 2 episódios de tragédias que, de fato, assim, foram muito marcantes. Heysel, em 85 e 89, se eu não me engano, Hillsborough. A tragédia de Heysel tirou clubes ingleses das competições europeias por 5 anos, né? Foi um banimento. E a tragédia de Hillsborough, que matou muitos torcedores também, fez a Inglaterra criar o relatório Taylor, que exigia novas normas de segurança. O futebol inglês estava ali dominado pelo hooliganismo, havia uma clara distância para futebol italiano e espanhol em termos também de jogo. E os clubes ingleses tiveram, naquele momento que tinham como receitas ali o match day, basicamente, bilheteria, os estádios enchiam, né? Futebol super tradicional. Eles tiveram que se virar para arrumar dinheiro para conseguir atender essas novas normas de segurança, botar cadeiras, né, em todos os estádios. Eles não tinham dinheiro. Isso motivou também eu acho que o descontentamento de alguns grandes clubes com, enfim, com um cenário ali que já existia. Isso motivou eles a romperem com a Football League, que englobava as 4 principais divisões do futebol, e criarem a FA Premier League. Foi uma negociação extensa com a Sky Sports, que é do Murdoch, e numa época que a TV por assinatura, a TV paga, estava explodindo. O acordo era coisa ali de 44 milhões por 3 anos e subiu para 300 e tantos milhões por 5 anos. Meio que assim, o acordo rendeu quase 10 vezes mais que o anterior e com bem menos gente para dividir. Foram 22 clubes que iniciaram, não era nem Premier League, era FA Premier League. Depois, posteriormente, a FA saiu de cena. E a partir dali, eles, né, a Sky, né, o Murdoch, ele teve uma visão muito peculiar, né, inspirado nos esportes americanos,
do que seria bom para a Premier League naquele momento. E aí, tudo que foi pensado ali já foi exclusivamente no produto. Distribuição de dinheiro, que a gente sempre cita hoje para discutir futebol brasileiro, aquilo já foi pensado lá atrás, em 1992. Mas a distribuição de um dinheiro que garantisse competição interna. Claro que os grandes clubes ganhariam mais, e nem eram os grandes de hoje, né? Não tinha Chelsea, não tinha Manchester City. Tinha Everton, tinha Tottenham. E não só dinheiro, né? Porque a Premier League hoje não é o que é só por causa da forma como ela distribui dinheiro. Não, porque todas as outras ligas também encurtaram a distância do primeiro para o último e não basta, né? A La Liga está aí correndo atrás do rabo. A Premier League se preocupou com, eu acho que cada detalhe da transmissão. Isso já na década de 90. Ter uma abertura, um pacote gráfico, logo, placar, padronização de câmeras, gramado, iluminação, placas de publicidade. Eu acho que como resultado imediato dessa entrada de dinheiro, a Premier League conseguiu também atrair os seus primeiros grandes craques. O Cantona já era até ali, acho que ele era do Leeds, né, num ano antes, mas foi para o Manchester United depois da chegada dessa Premier League, mas Dennis Bergkamp, Vieira, Zola no Chelsea, o Klinsmann no Tottenham, mesmo que tenha durado um ano, o Asprilla no Newcastle. Estou citando aqui os estrangeiros, né, que foram atraídos num primeiro momento. E depois, evidentemente, vieram outros craques aí já numa segunda leva, Thierry Henry, etc. Mas eu citei aqui, estou aqui no meio dos anos 90. Isso refletiu também nos treinadores, que passaram enfim, a Premier League passou a olhar para fora, e aí vieram também treinadores mais renomados ou algumas apostas, como o Arsène Wenger, que revolucionou a liga nesse sentido. Então, a entrada de dinheiro, né, fez o futebol inglês ser um pouco mais atrativo, também como uma primeira onda de organização, mas o Wenger foi talvez quem tenha gerado o maior impacto. E ele, apesar de francês, tinha treinado 2 clubes na França, ele estava no futebol japonês e o Arsenal apostou nele. E foi talvez a grande sacada da história do Arsenal, porque ele ficou um tempão lá, né, mais de 20 anos, ganhou títulos, depois teve um desgaste natural, mas Wenger foi um cara que revolucionou a forma como o futebol inglês encarava talvez coisas assim, básicas assim. Ele revolucionou treino, alimentação, nutrição, o jogo, né, prezando também pelo jogo bonito, né, o jogo que transformou o Arsenal. Então o Wenger foi um cara que abriu portas para vários outros treinadores estrangeiros depois brilharem, como José Mourinho, Carlo Ancelotti, Jürgen Klopp, Pep Guardiola. E não ironicamente, estamos hoje aí já na 23ª, 24ª edição, nenhum treinador inglês foi capaz de vencer a Premier League. Isso também diz muito, evidentemente, sobre a formação dos técnicos ingleses, mas como a Premier League abraçou essa galera e, enfim, virou oportunidade, né? O Guardiola é um super vencedor e antes mesmo o Alex Ferguson já estava lá e ele é escocês. Tá? Você pode argumentar que é britânico e tal. Não exatamente abriram portas para ele porque ele era um estrangeiro, né? Ele já estava ali do lado, mas sim, né? O Alex Ferguson é um escocês e nenhum inglês, isso é fato, nenhum inglês ganhou a Premier League até hoje como treinador. Acho que foram marcos importantes ali na década de 90. Nos anos 2000, estourou a globalização. Foi quando eu comecei a acompanhar e foi quando vieram as vendas separadas dos direitos de TV internacionais. Então, sempre tinha o bolo ali da Premier League, anos 2000, o bolo internacional e o bolo nacional. A balança, obviamente, naquela época ainda pesava muito mais para a Grã-Bretanha, né, para o Reino Unido, quanto eles gastavam, e internacional bem pouco. Mas foi quando a ESPN, por exemplo, comprou a Premier League, quando eu comecei a assistir, graças ao Arsenal do Wenger, já citado aqui. Esse quadro aqui atrás, ó, que tem uma escalação, é a escalação dos Invincibles, que é o time que me fez acompanhar mais o Arsenal, passar a torcer pelo Arsenal e também acompanhar a Premier League. Eu brinco que nessa época dos anos 2000, eu já acordava cedo, bem cedo, aos sábados,
e feliz para assistir Premier League. Foi a época de consolidação ali do Big Six, Roman Abramovich no Chelsea, 5 anos depois Emirados Árabes e Manchester City juntos. Foi uma época assim de grandes mudanças mesmo. Eu acho que foi o grande salto do futebol inglês. E talvez, enfim, você que bate um pouco de idade ali comigo, talvez tenha sido a época que você começou também a acompanhar, a seguir o futebol inglês. Cristiano Ronaldo no Manchester United, Gerrard no Liverpool, Lampard no Chelsea, né? Lampard e várias outras estrelas no Chelsea. O Arsenal ali até 2006, conseguindo fazer uma frente, depois sendo mais ou menos. O Liverpool naquela batalha para tentar ganhar uma Premier League, mas bateu na trave algumas vezes. Acho que foi o grande salto ali. E depois, nos anos 10, acho que aí foi o momento dos clubes médios e pequenos se consolidarem. Entrou mais dinheiro, cada vez entrava mais dinheiro, e aí com dinheiro mais bem distribuído, os clubes médios e pequenos passaram a rivalizar por promessas e destaques de outras ligas com os clubes grandes de outras ligas. Então, foi aí que passaram a surgir entre altos e baixos, tá? O Southampton chegou a fazer uma graça, o Everton, o West Ham, Newcastle, Aston Villa, o Brighton mais recentemente, o Leicester foi campeão, a grande história do futebol no século, que é o título do Leicester, né? Também só foi proporcionado por isso. Uma tremenda de uma cagada, né? Uma união dos astros para tudo aquilo ter acontecido, mas isso só foi possível também por conta do crescimento da Premier League. O Leicester foi lá e beliscou alguns jogadores de outras ligas, de várias nacionalidades diferentes, como era a Premier League naquela época. Então, isso fez com que acho que a Premier League se tornasse mais uma marca, né? A La Liga hoje, você sabe que ela vai ser vencida pelo Barcelona, Real Madrid ou Atlético, mas você sabe que dificilmente vai ter alguma surpresa aí nesse meio. A Premier League, você já sabe também que os clubes campeões vão ser ali 3 ou 4, antes de começar a temporada, mas você sabe que pode ter surpresa e você sabe que o nível dos jogos é bom. Você quer assistir a um Brighton e Brentford, você pode esperar mais desse jogo do que um Villarreal e Sevilha, do que uma Roma e, sei lá, Torino. Você sabe que no campeonato inglês vai ter mais atrativo, vai ter mais jogador bom, jogador de Copa do Mundo. Outro levantamento muito importante. Desde 2010, a Premier League cede pelo menos 100 jogadores para cada Copa do Mundo. 100 jogadores, se vocês forem parar para pensar, são 4 elencos completos. Mas eles não estão concentrados em 4 times, como Real Madrid, Barcelona, Atlético. Eles estão distribuídos por vários outros clubes. Tem clube que cai que tem jogador de Copa do Mundo. Né? E a Premier League é a líder disparada. Atenção para esses dados. Vou falar. Na Copa de 2010 foram 109 jogadores da Premier League na Copa. Na Copa de 2014, 117. Na Copa de 2018, 105. Cai um pouco. Na Copa de 2022, o maior número, 134. Em 2026, esse número vai bater o recorde, provavelmente, mas a gente vai ter 48 seleções. Desde 2010, a Premier League lidera disparadamente como a liga que mais cede jogadores para a Copa. Isso é um indicativo de que, cara, tem jogador bom lá. Né? Não basta a impressão, não basta eu achar um Mbeumo um grande jogador. Não, ele jogou a Copa por Camarões. Ele não ficou famoso por jogar a Copa por Camarões, mas você sabe que ele é um grande jogador da liga, que ele joga numa seleção africana, que ele é top. Então os melhores africanos, os melhores asiáticos, os melhores europeus da Escandinávia, leste europeu, tá todo mundo lá na Premier League, né? Salvo as exceções, evidentemente, porque tem clube rico em outros países. Tem o Bayern, tem o Real Madrid, tem o Barcelona, tem Inter de Milão, Milan, Juventus, enfim, Porto, Benfica, que conseguem ter alguma coisa, Borussia Dortmund, enfim, mas se a gente for listar, não à toa, né, outros indicativos pesadíssimos, faturamento, 30 maiores faturamentos do mundo, 14 são da Premier League. Então você já tem aí 3/4 praticamente do campeonato inteiro. Essa janela agora, dos 30 clubes que mais gastaram nessa janela, 16 são da Premier League. Nessa atual janela, estou gravando aqui 15 de agosto, ela fecha em setembro.
A Premier League gastou sozinha praticamente o mesmo que as outras 4 grandes gastaram. Espanha, que tem Real Madrid e Barcelona, Itália, Alemanha e França. Essas 4 juntas, 4 ligas juntas, que totalizam... só a Espanha tem 20, né? Espanha com 20, França 18, Itália 20 ou 18? Agora eu fiquei na dúvida. E a Alemanha, com certeza, 18. Né? Você soma aí, dá mais de 90 clubes. Bastante gente. E a Premier League, com seus 20 clubes, gastou praticamente a mesma coisa. O Sunderland, que acabou de subir, é o 8º clube que mais investiu na janela inteira na Europa. Ele está colado no Real Madrid Investimento. E o Sunderland faz isso porque economizou na Championship, tinha um elenco mais barato, muito jovem, mas porque quando você sobe, você ganha muito dinheiro. E ainda tem o paraquedas se você cai, né? E o Sunderland sabe que nas 2 últimas temporadas, os 6, né? 3 e 3, os 6 que subiram desceram. Então, e desceram bem, desceram confortavelmente. Então o Sunderland sabe que também tem que arriscar agora, tem que gastar mais. Por isso ele é o 8º que mais gastou. Mas ele pode gastar, porque ele está na Premier League. Contratou o Xhaka do Bayer Leverkusen. Né? Um exemplo aqui claro. Né? O Bayer Leverkusen foi campeão alemão há 2 temporadas. Então é um pouco dessa loucura, várias coisas que a gente vai pincelando e ilustra bem o quão distante já está a Premier League. Você tem total direito de gostar mais do futebol da Alemanha, da Itália, da Espanha, mas, cara, né, o pacote inteiro da Premier League, para mim, está em outro patamar muito distante. Não à toa, eu também jogo Fantasy, gosto de jogar o Fantasy, eu organizo, inclusive, né, e para mim é como se fosse um Cartola, que eu também jogo Cartola. No esportivo, como se precisasse. Não precisa, mas vamos lá. No esportivo, na última temporada, o Chelsea foi campeão da Conference League e da Copa do Mundo de Clubes. O Tottenham foi campeão da Liga Europa em cima do Manchester United. E o Tottenham e o Manchester United quase caíram forte, mas foram praticamente as primeiras posições acima do rebaixamento. E ganharam a Liga Europa. O Arsenal chegou na semifinal da Liga dos Campeões e até jogou melhor que o PSG, em bons momentos ali do confronto. E nenhum desses foi campeão inglês, que foi o Liverpool. Né? E ainda tem o Manchester City aí que fez uma temporada ruim. Tem resultado ainda. Né? Você sabe que a Premier League, a gente sabe que a Premier League não precisa dessa chancela para ser considerada uma grande liga ou a maior liga, né? Para justificar a sua grandeza, o seu tamanho. Ela não precisa desses resultados em competições europeias. Mas fica até como critério de comparação, né? Por muito tempo, o Sevilha dominava a Liga Europa e o Real Madrid enfileirando o Champions. Né? Isso ainda pode acontecer, evidentemente, mas os ingleses já estão levando mais a sério e conseguindo melhores resultados nas competições europeias. Nessa temporada, por conta lá do novo coeficiente que abriu uma vaga nova na Champions, teremos 9 clubes ingleses, quase metade do campeonato, disputando competição europeia. Loucura, né? Pensar que aqui no Brasil a gente tem às vezes 15 jogando Libertadores Sul-Americana. Mas lá as vagas são mais contadas e por conta do sucesso teremos 9 clubes em competições europeias. Mas a minha opinião é que a Premier League não precisa disso para justificar o seu tamanho. Ela conseguiu, eu acho que algo raro e uma construção desses 33 anos que ela existe. Né? Não surgiu, esse sucesso não é da noite para o dia. É um trabalhinho de formiguinha e uma vez no topo, você tem que sustentar o topo. Você tem que manter a sua condição, pensando sempre estar um passo à frente da concorrência. La Liga agora está vendendo um jogo para Miami, que é Villarreal e Barcelona. Isso está gerando um cri-cri danado, porque o Villarreal está perdendo um mando, o Real Madrid reclamou com razão. E, cara, é uma vibe muito NBA, NFL, né? Você vender um jogo para o exterior, e aí o presidente da Premier League foi perguntado, ele falou, cara, a gente já tentou criar uma 39ª rodada só com clássico e isso já não foi adiante e a gente sabe que teria muita resistência botar jogos fora do país, mas eles estão muito satisfeitos com o retorno global desde 2019, então acho que já são 3 negociações de TV, de ciclos,
que os direitos do exterior da Premier League são mais caros do que o Reino Unido, que as TVs do Reino Unido pagam, né? Sky Sports, BT Sport, acho que TNT, Amazon, tem os pacotes extras. Já faz 6 anos, né? 2, 3 ciclos que paga-se mais fora da Inglaterra, do Reino Unido, do que dentro. Isso é um excelente indicativo. Aí você olha o perfil da Premier League no Instagram. Olha o original, aí você vai ver que tem árabe, tem da Indonésia, Índia, Estados Unidos e países hispânicos. Todos esses perfis têm mais de 1 milhão de seguidores. Tem perfil com 3 e poucos milhões de seguidores. Cara, a Premier League é absurda, é global. Quando alguém me fala que tal time aqui do Brasil é a maior torcida do mundo, pô, me desculpa, cara, mas não passa nem perto. Isso sem citar Real Madrid e Barcelona, claro. Mas Ásia tem muito torcedor desses times. Pode ser simpatizante da mesma maneira que tem brasileiros que simpatizam, que não consomem o time aqui. Premier League é absurda, gente, é muito absurda. E aí, assim, para encerrar, dizer que a Premier League conseguiu algo que eu considero raro, que é unir a tradição do futebol inglês com espetáculo, que é unir a competição, que tem o seu valor, às vezes não pelo título, mas porque Manchester City, Guardiola, alguns times disparam, mas tem competições em outras áreas da tabela. Ela une competição com entretenimento. O jogo é um entretenimento, a transmissão é um entretenimento. A Premier League inteira é um entretenimento. E a dificuldade que é fazer isso numa competição de pontos corridos. Ela transforma cada semana tem a sua história. Cada semana tem alguma coisinha diferente. Tem um grande jogo, tem alguma história para ser contada. Então é mais difícil você transformar, né, você unir tudo isso, né? Tradição, espetáculo, competição e entretenimento, 38 rodadas e essa aura de Disney. Citei Disney lá no começo, cito aqui no final. A Premier League, para mim, tem uma aura de Disney, de magia. É alguma coisa diferente. E não à toa, eu boto o despertador, eu planejo meu fim de semana para assistir alguns jogos. Não assisto aos 10 jogos, não tem como. Mas pelo menos uns 5 eu quero assistir, porque eu sei que vai ser jogo bom. Sei que vai ter alguma coisa legal. E eu não gosto da sensação de perder alguma coisa legal. Só acompanhar depois, né? Tá perdido. Então, enfim, não citei arbitragem, porque a arbitragem irritou, vai continuar irritando. A Premier League foi um pouco resistente a adotar as tecnologias, já tem o impedimento semiautomático, mas eu acho que ela viaja um pouco nesse sentido de tem as minhas próprias regras. Isso irrita um pouco. Era um vídeo para falar bem, mas eu tenho que fazer essas ressalvas. E a gente sabe exatamente o que a gente precisa copiar. Não precisa copiar tudo. Mas se a gente quer melhorar o produto do futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, né, quer fazer ele ser comprado, ser visto, consumido fora do país, olha o que a Premier League fez. Acho que a gente pode chegar lá. Valeu? Gostou do vídeo? Deixa um comentário aqui, se inscreva no canal, ativa o sininho, like. Tamo junto. Aquele abraço. Tchau, tchau.